Tá a fim de saber como se faz a rotação de bruxo suplício, com a explicação de habilidades e recomendação de talentos? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação em primeira mão. O Ministério dos Vingadores adverte: este vídeo é apenas informativo, educativo e sugestivo, com o intuito de ajudar a tirar a dúvida de jogadores sobre determinado assunto, porém são apenas recomendações que faço, não estou obrigando ninguém a nada, chutando o lixo da pessoa, provocando o cachorro ou puxando o rabo do gato, cada um pode jogar como bem quiser. Parece óbvio, mas, aparentemente não para todo mundo. Caso você não consiga entender o que são recomendações e sugestões e esteja ofendido, tome seu remédio e leia a bula. Fala, meus amigos azerotianos! Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus, e o vídeo de hoje é sobre o guia do básico ao avançado para Bruxo Suplício. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, faço aqui o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo, para não esquecer depois, e já ativa o sininho de notificações para todos os vídeos. Assim você não deixa de receber cada vez mais vídeos informativos para te ajudar na sua gameplay. Não que você precise, eu sei que você é bom, mas é sempre bom se aperfeiçoar também. E o único jeito de você impedir que o Venom apareça na sua casa de noite é se inscrevendo nesse canal. Você não vai querer uma visitinha surpresa do Venom. Somente nesse canal você está 100% protegido disso. Segue também nas redes sociais para me dar aquela força. É só colocar o @aranhaversus no Twitter e Instagram, mas estão todos na descrição do canal e do vídeo também. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, então é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. E se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta. Já dá aquela curtida no começo também para não esquecer depois. Caso você não goste do vídeo, é só retirar o gostinho no final e obrigado pela força de sempre. Agora vamos para o vídeo. Melhores atributos. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de suplício? Eu fiz aqui um top 4, onde em primeiro lugar nós temos maestria, em segundo lugar nós temos aceleração, em terceiro crítico e em quarto versatilidade. Inteligência deve ser sempre o seu status primário, ele é que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano e cura e reduz o dano recebido. A aceleração aumenta a sua velocidade de lançamento de feitiços e também redução de recarga. O crítico aumenta as suas chances de causar o dobro do dano e a maestria eu vou explicar em breve. Aprimoramentos. Agora vamos falar sobre os melhores encantamentos, gemas e culinário. Em relação aos encantamentos, eu recomendo que você coloque nos anéis Devoção da Maestria, na arma Devoção Sapiente, no torso Atributos Despertos, na capa Evasão Graciosa, no pulso Devoção Evasiva, na calça Magilinha Congelada e nas botas Greda do Vigilante. Em relação às gemas, coloque em todo slot de gema que você tiver disponível ou diamante ilimitado habilidoso ou neutarita fraturado. Em relação à culinária, dê preferência às comidas que aumentem o seu atributo principal, que é a inteligência, ou que aumente a sua maestria. Habilidades de classe e especialização. Os talentos recomendados para ambas as árvores de talentos são esses aqui mostrados na foto. Eu vou explicar a dinâmica de cada um e como funciona a rotação baseada nessas escolhas feitas. Lembrando que as minhas recomendações são feitas para foco em alvo único e mais voltadas para a raid. Certo, começando aqui pelo Grimório que todo bruxo possui, eu vou dar uma pincelada tanto nas habilidades que não são de dano, mas que são importantes, e também nas de dano. Começando por Círculo Demoníaco. Evoca um Círculo Demoníaco que dura 15 minutos. Lançar Círculo Demoníaco Teleporte teleporta você para o local dele, removendo efeitos que desaceleram o movimento. Ou seja, essa aqui é uma habilidade de movimentação, onde você pode se posicionar melhor ali durante alguma luta, para fazer alguma mecânica e etc. E quando você se teleporta, você também remove efeitos que reduzam sua movimentação, né? Que te deixem lento. Temos Determinação Interminável, endurece a pele reduzindo em 40% o dano recebido e dando imunidade a efeitos de interrupção, silêncio, repulsão e por algum erro de gramática, sei lá, da Blizzard, e silêncio de novo por 8 segundos. Então essa aqui é uma habilidade defensiva, né, que te dá uma redução aí de 40% de dano e também te concede imunidade a esses efeitos nocivos que por um acaso lancem em você. Temos aqui Dominância Vil. Seu próximo feitiço para evocar Diabrete, Emissário do Caos, Incubo, Súcubo, Caçador Vil ou Guarda Vil
não terá custo e terá o tempo de lançamento reduzido em 5,5 segundos. Essa aqui é uma habilidade de utilidade caso você esteja usando o seu demônio ajudante e, por exemplo, se alguém matou ele, o tempo de lançamento para lançar ele de novo, para evocar ele de novo, é um pouco lento, um pouco longo. Então você usando essa habilidade, ela vai ser praticamente instantânea e não vai custar os seus estilhaços de alma. Temos a habilidade Comandar Demônio. Comanda seu demônio a executar a habilidade mais poderosa dele. Este feitiço se transforma conforme o ajudante ativo. Cada ajudante que você tem um tipo de habilidade diferente que você, quando usa esse Comandar Demônio, você ganha essa habilidade dele. Então, por exemplo, se fosse o ajudante de tanque, ia ser para você chamar o agro. Se fosse a súcubo ou íncubo, ia ser um controle de grupo e por aí vai. Então cada ajudante aí tem uma habilidade diferente. Temos o Drenar Alma. Drena a alma do alvo causando X de dano de sombra ao longo de 4,9 segundos. O dano é aumentado em 100% contra inimigos com menos de 20% dos pontos de vida. Gera um estilhaço de alma se o alvo morrer durante esse efeito. Essa aqui é uma habilidade de dano, que a gente vai causar uma boa quantidade de dano aí ao longo de 4,9 segundos. E em alvos que estejam com poucos pontos de vida, menos de 20, vão receber mais dano. Temos Corrupção. Corrompe o alvo causando X de dano de sombra ao longo de 14 segundos. Essa é uma das habilidades de dot que a gente tem, de dano sobre tempo. Temos o Drenar Vida. Drena pontos de vida do alvo, causando X de dano de sombra ao longo de 4,9 segundos e curando você em 500% do dano causado. Ou seja, essa aqui é uma habilidade de cura, onde o dano que você causa no alvo ali ao longo desses 4,9 segundos é multiplicado ali por 5. Então uma habilidade aí para você usar em momentos de desespero, para recuperar um pouco de pontos de vida. Temos a Espiral da Morte. Horroriza um alvo inimigo, forçando-o a fugir, incapacitando-o por 3 segundos e curando você em 20% da vida máxima. Essa aqui é uma habilidade de controle de grupo e de cura ao mesmo tempo. Tem um detalhe, essa habilidade serve também para você interromper alvos. Porém, não são todos os alvos interrompíveis que essa habilidade vai funcionar, porque ela não é um interromper padrão. Então, por exemplo, em conteúdo de Mítica+, alguns dos inimigos lá não vão ser interrompidos por essa habilidade, só pela padrão, que no caso de bruxo é do Caçador Vil. Temos aqui o Criar Poço das Almas. Cria um Poço das Almas que dura 2 minutos. Membros do raid ou do grupo podem usar o Poço das Almas para obter uma Pedra de Vida. Essa aqui é uma habilidade de utilidade para o grupo, que você vai criar um poço e todo mundo pode pegar ali uma Pedra de Vida, que vem com 3 cargas. Elas servem para te dar uma boa quantidade de cura. Temos aqui o Evocar Demônio, que é a habilidade padrão para a gente escolher um ajudante. E o ajudante que você vai escolher vai depender da sua necessidade. Se você precisa tancar, vai ser o Evocar Senhor do Caos. Para apenas dano bruto, o Evocar Diabrete Vil. Se você precisar de uma habilidade específica de controle de grupo, por exemplo, ou interromper, vai ser o Evocar Caçador Vil, que dá um interromper, ou no caso aqui a Súcubo ou Íncubo, que tem uma outra habilidade de controle de grupo. Temos a habilidade Medo, causa medo no inimigo, desorientando-o por 20 segundos. Dano pode cancelar o efeito limite de 1. Esse é um outro controle de grupo que você pode usar para interromper alguns alvos, mas assim como a outra habilidade que eu citei, não serve para todos os alvos interrompíveis. É o interromper secundário, então alguns funcionam e outros não. Temos o Funil de Vida, sacrifica 25% do seu máximo de pontos de vida para curar em dobro o seu demônio evocado ao longo de 4,9 segundos. Essa aqui é uma habilidade para curar mesmo o seu ajudante. Você vai sacrificar um pouco da sua vida para curar bastante ele. Temos Impulso Ardente, aumenta em 60% a sua velocidade de movimento, mas você recebe dano igual a 2% do seu máximo de pontos de vida a cada 1 segundo. Os efeitos que dificultam o movimento não podem fazer com que você se locomova a menos de 100% da velocidade de movimento normal. Dura até ser cancelado. Então isso aqui é uma habilidade de movimentação que você ganha uma grande quantidade a mais aí de velocidade de movimento, só que ao custo de perder uma pequena porcentagem dos seus pontos de vida a cada segundo. E se usarem alguma habilidade que reduza sua velocidade de movimento, ela não vai reduzir abaixo da sua velocidade normal já de correr, os 100%. Temos Pacto Sombrio, sacrifica 20% dos seus pontos de vida atuais para receber um escudo equivalente a 200% da vida sacrificada, mais X por 20 segundos.
pode ser usado sobre efeitos que prejudicam o controle. Ou seja, essa aqui é uma habilidade defensiva, que você pode usar aí, mesmo se você não tiver com o controle do seu personagem, que você vai perder 20% dos pontos de vida, mas para ganhar uma grande quantidade aí de escudo, mais um bônus ainda e vai durar 20 segundos. Essa habilidade é muito boa, principalmente se você estiver em grupo com alguém para te curar. Então a vida que você perdeu para ganhar o escudo vai ser rapidamente preenchida se tiver algum curador, né, para te ajudar. Falando agora das maldições. Nós temos Maldição da Exaustão, reduz em 50% a velocidade de movimento do alvo por 12 segundos. Essa é uma habilidade de controle de grupo que serve ou para você evitar que algum inimigo chegue perto de você ou que ele fuja de você, né? Vai depender aí da sua necessidade. Temos Maldição da Fraqueza, aumenta em 20% o intervalo entre ataques do inimigo por 2 minutos. É um controle de grupo que serve para você reduzir a velocidade de ataque de algum inimigo. Por exemplo, guerreiro, ladino ou até mesmo caçador sobrevivência. E temos a Maldição de Línguas. Força o alvo a falar em demoníaco, aumentando em 30% o tempo de lançamento dos feitiços por 60 segundos. Ou seja, esse controle de grupo é para você usar em magos, bruxos, sacerdotes, inimigos que usem dano mágico, né? Que lancem feitiços. Então o tempo de lançamento dos feitiços dele vai ser aumentado bastante. Então vai demorar muito mais para eles atacarem você. Temos aqui a Pedra da Alma. Guarda a alma de um integrante do raid ou grupo, possibilitando que ele seja ressuscitado ao morrer. Também pode ser lançada para ressuscitar um alvo morto. O alvo ressuscita com 60% dos pontos de vida e pelo menos 20% dos pontos de mana. Essa é uma habilidade de utilidade que ela serve tanto para você usar depois que alguém morreu, quanto você pode usar também para prevenir aquela morte. Não que ele não vai morrer, mas, por exemplo, você pode usar em você mesmo e caso você morra, já tem ali a opção para você ressuscitar. Eu recomendaria, se você estiver fazendo conteúdo solo, obviamente você usar em você. Mas caso você esteja em algum grupo, por exemplo, para fazer masmorra ou raid, eu recomendaria que você deixasse ela já preparada ou no tanque ou no healer, mas você pode usar da forma que você achar melhor. Temos Portal Demoníaco. Cria um portal demoníaco entre 2 pontos. Ao ativar o portal, o usuário sai pelo outro. Cada jogador pode usar um portal demoníaco apenas uma vez a cada 1 minuto e meio. Essa aqui é mais uma habilidade de movimentação, né? Onde você vai criar um túnel ali entre 2 pontos e você clica em um para sair do outro lado. Mas tem esse delay aí de 1 minuto e meio para você poder usar de novo. Temos Queimadura Anímica. Consome 1 estilhaço de alma, desbloqueando o poder oculto dos seus feitiços. No caso de Círculo Demoníaco Teleporte, aumenta em 50% a velocidade de movimento e torna você imune a efeitos de lerdeza e enraizamento por 6 segundos. Caso você use o Portal Demoníaco, pode ser lançado instantaneamente. Caso você use o Drenar Vida, ganha um escudo de absorção equivalente à quantidade de cura realizada por 30 segundos. O escudo não pode exceder 30% do seu máximo de pontos de vida. Caso você use o Funil de Vida, restaura 140% a mais pontos de vida do seu ajudante e reduz em 30% o dano recebido pelo seu ajudante por 10 segundos. Caso você use a Pedra de Vida, aumenta em 30% a cura realizada pela sua Pedra de Vida e aumenta em 20% o seu máximo de pontos de vida por 12 segundos. Então ela aprimora essas habilidades. Temos Ritual de Evocação. Inicia um ritual que cria um portal de evocação. Para completar o ritual, são necessários o lançador e mais 2 aliados. O portal pode ser usado para evocar integrantes do raid ou grupo. Essa aqui também é uma habilidade de movimentação, mas ela é mais para você, por exemplo, reunir as pessoas do seu grupo, né? Então, um abre o portal e os outros ajudam ali a summonar, evocar as pessoas. Temos Subjugar Demônio. Subjuga o demônio selecionado até o nível 71, forçando-o a obedecer seus comandos por 5 minutos. Essa é uma habilidade de controle de grupo onde realmente você vai subjugar ali, né, escravizar um demônio por 5 minutos. Em relação às passivas, nós temos Estilhaços de Alma, que são os nossos recursos. Estilhaços de alma são gerados pelo dano periódico da sua agonia, que é uma habilidade que eu vou explicar. Estilhaços de alma são consumidos tanto para lançar seus feitiços mais poderosos, quanto para evocar demônios para servir a você. Fora de combate, você regenera até 3 estilhaços de alma. Então, fora de combate aí sempre vamos ter pelo menos 3 cargas, e nós vamos gastar esse recurso tanto para evocar os nossos ajudantes, quanto para usar algumas habilidades específicas. Temos o Olhar do Inquisidor.
Seus feitiços e suas habilidades têm chance de evocar um olho do Inquisidor, que causa X de dano de chama sombria a cada 1 segundo por 14,7 segundos. Conforme nós usamos nossas habilidades, tem chance de procar esse olho do Inquisidor aí para causar um dano extra sobre tempo. E por último nós temos o Sorvo de Alma. Todo dano contra um alvo causado por você e seus lacaios concederá a você e seu ajudante escudos sombrios que absorvem 3% do dano causado até 15% do máximo de pontos de vida. Então essa aqui é uma passiva que quando nós e nossos ajudantes atacamos, causamos dano, né, nós vamos receber aí um escudo que pode acumular até o máximo de 15% dos nossos pontos de vida. Passando agora para as habilidades do Grimório exclusivo de Bruxo Suplício, vamos começar por Agonia. Provoca agonia crescente no alvo, causando até X de dano de sombra ao longo de 18 segundos. O dano começa baixo e aumenta ao longo da duração. Renovar a agonia mantém o nível de dano atual da habilidade. O dano de agonia às vezes gera um estilhaço de alma. Então essa aqui é a habilidade que vai gerar o nosso recurso, né, que é o estilhaço de alma. Mas não está no nosso controle, é aleatório. Então às vezes ele gera esse estilhaço de alma. Nós vamos causar aí um dano pesado de dano sobre tempo, e o dano vai começando baixo e aumentando ao longo da duração. Quando ela está chegando no final dela, né, no stack máximo, quando a gente renova, ela mantém o dano atual que ela está causando ali a cada segundo, né? Então o ideal é não deixar essa habilidade acabar. Quando estiver quase acabando, vamos renovar. Temos Agonia Instável, causa X de dano de sombra ao alvo ao longo de 21 segundos. Se dissipado, causa X de dano a quem dissipou, silenciando por 4 segundos. Gera um estilhaço de alma se o alvo morrer enquanto estiver sobre este efeito. Essa é uma outra habilidade de dano sobre tempo pesado que vamos utilizar com frequência. Por um acaso, se alguém despelar aquele alvo, né, é mais para PVP isso, mas se despelarem esse alvo, vai causar aí mais uma grande quantidade de dano e silenciar ele por 4 segundos. Nós temos Arrebatamento Maléfico, que gasta um fragmento de alma. Seus efeitos de dano periódico explodem em todos os alvos, causando X de dano de sombra por efeito. Ou seja, para cada efeito de dano sobre tempo que a gente colocar no alvo ou nos alvos, usando essa habilidade vai causar uma quantidade de dano por efeito, né? Então uma habilidade bastante útil. Temos Evocar Clarão Sombrio. Evoca um clarão sombrio da espiral etérea, que prolonga em 8 segundos a duração dos seus efeitos de dano ao longo do tempo em todos os inimigos. O clarão sombrio servirá a você por 20 segundos, causando X de dano de sombra ao alvo, mais 25% para cada efeito de dano ao longo do tempo que você tiver no alvo atual dele. Ou seja, essa aqui também é uma habilidade muito boa, que você vai evocar esse ajudante extra e ele vai prolongar em 8 segundos todos os seus efeitos ali de dano sobre tempo e vai causar uma boa quantidade de dano a mais para cada efeito de dano periódico nele, né? Então uma habilidade muito boa. Nós temos Grimório de Sacrificar. Sacrifica seu demônio ajudante para ganhar a habilidade Comandar Demônio e fazer com que seus feitiços tenham chance de causar X de dano de sombra adicional. Dura 60 minutos ou até que você evoque um demônio ajudante. Essa aqui é uma habilidade que a gente vai usar para sacrificar um dos nossos ajudantes. Vamos ganhar acesso à habilidade especial dele e todas as outras nossas habilidades de dano têm chance de causar aí uma quantidade extra de dano de sombra adicional. Temos Mácula Torpe, custa um fragmento de alma, provoca uma explosão torpe onde o alvo estiver, causando X de dano de sombra ao longo de 10 segundos a até 8 inimigos em um raio de 10 metros, e aplicando agonia e maldição da exaustão neles. Então essa aqui é uma habilidade que vai consumir o nosso recurso também, e vai causar uma quantidade de dano ali no alvo e em área, e também aplicar 2 debuffs, que é o agonia e a maldição da exaustão. Temos a habilidade Possessão, uma alma fantasmagórica assombra o alvo, causando X de dano de sombra e aumentando em 10% o dano que você causa a ele por 18 segundos. Se ele morrer, a recarga de assombrar será concluída. Essa aqui é uma habilidade muito boa também, porque ela causa uma quantidade de dano e usa um debuff no inimigo que você causa 10% a mais de dano nele durante 18 segundos. Então, uma habilidade muito boa também. Temos o Sifão de Vida, drena a essência vital do alvo, causando X de dano de sombra ao longo de 15 segundos e concedendo a você uma cura equivalente a 30% do dano causado. Essa aqui é uma habilidade de dano sobre tempo também, né? Um dos nossos dots, e ainda cura você também, né? Em 30% do dano causado. Então, uma habilidade tanto de dano quanto para cura.
Temos trocar almas. Copia os seus efeitos de dano ao longo do tempo sobre o alvo, preservando a duração. Seu próximo uso de trocar almas dentro de 10 segundos copiará o dano dos efeitos em um outro alvo. Essa habilidade é para você fazer o seguinte: você usou todos ali os seus dots no inimigo, você usa ela, você vai copiar e manter a duração que você copiou. Se você usar a mesma habilidade dentro de 10 segundos em outro alvo, aqueles efeitos de dano sobre tempo vão passar para esse alvo secundário. Essa habilidade serve para isso. Vamos para as passivas agora. Temos ensinamentos Xavianos ou Xavianos. Corrupção é instantânea e causa instantaneamente X de dano. Quando você usar a corrupção, ela vai ser instantânea, vai causar também uma quantidade ali de dano instantâneo, além do dano sobre tempo. Temos a nossa maestria, Suplícios Potentes. Aumenta em X% o dano dos feitiços Arrebatamento Maléfico, Agonia, Corrupção, Sifão de Vida, Mácula Torpe, Agonia Instável e Semente da Corrupção. Então, quanto mais maestria, mais essas habilidades aí vão causar dano. Temos Malícia Avivada. Arrebatamento Maléfico e Semente da Corrupção causam 8% a mais de dano. Um aprimoramento aí para essas habilidades também. E por último, nós temos Virtuosidade Sombria. Seta Sombria e Drenar Alma causam 10% a mais de dano. Então mais aí um aprimoramento de dano para essas habilidades. Beleza, tendo apresentado as habilidades do Grimório tanto de todos os bruxos quanto de Suplício, eu vou passar agora para a Árvore de Talentos e vou dar uma explicação nas habilidades que não foram citadas. As que eu já expliquei, obviamente eu vou pular. Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Dominância Vil já falei, Círculo Demoníaco também, Impulso Ardente também. Temos aqui Pele de Demônio. Sua absorção de sorvo de alma agora recarrega passivamente na proporção de 0,5% do máximo de pontos de vida a cada 1 segundo, e pode absorver até 15% do máximo de pontos de vida. Então isso aqui é um aprimorar para nossa habilidade passiva e defensiva, né, do sorvo de alma. Temos o Armadura Vil. Quando o sorvo de alma absorve dano, 10% do dano recebido é absorvido e se espalha ao longo de 5 segundos. Reduz o dano recebido em 3%. Mais um aprimoramento para nossa passiva de sorvo de alma. Temos Passada Malévola, reduz em 50% o dano causado por Impulso Ardente. Impulso Ardente aumenta em mais 10% sua velocidade de movimento. Então esse aqui é um aprimoramento para nossa habilidade de movimentação, né, que é o Impulso Ardente, reduzindo pela metade o dano que ela causa e aumentando em mais 10% a velocidade de movimento. As maldições eu já expliquei, Espiral da Morte eu já expliquei. Temos Abraço Demoníaco, vigor aumentado em 10%. Temos Inspiração Demoníaca, aumenta em 5% a velocidade de ataque do seu ajudante primário. Aumenta em 10% o dano do seu Grimório de Sacrificar. Ou seja, se você estiver usando um ajudante, vai aumentar a velocidade de ataque dele. Se você estiver usando o Grimório de Sacrificar, vai aumentar o seu dano em 10%. Temos Lacaio Irascível, aumenta em 5% o dano causado pelo seu ajudante primário. Aumenta em 10% o dano do seu Grimório de Sacrificar. Ou seja, a mesma premissa do outro talento. Se você usar o ajudante, vai aumentar em 5% o dano causado por ele. Se você estiver usando o Grimório de Sacrificar, mais 10% de aumento no seu dano. Temos Fortitude Demoníaca, aumenta em 5% o seu máximo de pontos de vida e do seu ajudante. Temos Almas Doces, sua Pedra de Vida cura mais 10% do seu máximo de pontos de vida.
qualquer membro do grupo ou do raid que usar uma pedra de vida também curará você na mesma quantidade. Esse talento é muito bom porque não só vai melhorar a sua pedra de vida, mas quando outras pessoas do seu grupo se curarem com a pedra de vida, você vai receber uma cura extra também. Então é muito bom. Portal demoníaco já expliquei. Temos força de vontade. Determinação interminável reduz em mais 15% o dano recebido. Então um aprimoramento aí aumentando a nossa redução de dano com determinação interminável. Pacto sombrio já expliquei. Doações recorrentes. Reduz em 15% a recarga de Pacto Sombrio, ou seja, um aprimoramento para essa nossa habilidade. Temos Astúcia de Secretar, dano de agonia aumentado em 15%. Temos Técnica dos Sarguerei, dano de Seta Sombria e Drenar Alma aumentado em 15%. Temos Sinergia Vil. Sorvo de Alma também recupera pontos de vida de você, equivalentes a 15% da absorção que concede, e recupera pontos de vida do seu ajudante, equivalente a 50% da absorção que concede. Ou seja, mais um aprimoramento para a nossa passiva defensiva, que é o Sorvo de Alma. Temos Vínculo Anímico. 10% de todo o dano recebido por você é redirecionado para o seu demônio ajudante. Enquanto o Grimório de Sacrificar estiver ativo, seu vigor aumenta em 5%. Ou seja, se você tiver um ajudante ativo, 10% do dano que você recebe é direcionado para ele. Mas se você estiver usando o Grimório de Sacrificar, vamos ter o vigor aumentado em 5%. Temos Grimório de Sinergia. Dano causado por você ou seu demônio tem uma chance de conceder 10% a mais de dano um ao outro por 15 segundos. Ou seja, quando você usa um ajudante ali, tanto o seu dano quanto o dele tem chance de aumentar 10% de dano um do outro. Você o dele e ele o seu. Temos Conduíte da Alma. Cada estilhaço de alma que você gasta tem 10% de chance de ser restituído. Então, cada vez que nós gastamos um estilhaço de alma, tem uma pequena chance dele ser restituído. Temos aqui o Olhar do Inquisidor, que eu já expliquei, e temos a Queimadura Anímica, que eu já expliquei também. Vamos agora então para a Árvore de Habilidades de Suplício. Arrebatamento Maléfico eu já expliquei, Agonia Instável eu já expliquei, temos Ocaso. O dano de corrupção tem chance de fazer com que sua próxima seta sombria ou seu próximo drenar alma causar 25% a mais de dano. Seta sombria tem lançamento instantâneo e drenar alma canaliza 50% mais rápido sobre esse efeito. Ou seja, é um aprimoramento que quando a gente causa dano com o nosso dano sobre tempo de corrupção, tem chance de aprimorar aí o dano e também a velocidade de lançamento de drenar alma ou seta sombria. Temos Contorça-se em Agonia. O dano de agonia começa com 4 aplicações e pode acumular até 18 aplicações. Então um bom aprimoramento para a nossa habilidade de agonia. Temos Abraço Sombrio. Seta Sombria e Drenar Alma aplicam Abraço Sombrio, aumentando em 3% o dano que você causa ao alvo por 16 segundos. Acumula até 3 vezes. Então um outro aprimoramento para o nosso Drenar Alma, ou Seta Sombria, né? Que tem 3 cargas máximas de acúmulo e para cada carga aumenta em 3% o dano que a gente causa. Temos Virtuosidade Sombria. Seta Sombria e Drenar Alma causam 10% a mais de dano. Então outro aprimoramento para essas habilidades. Temos Malícia Avivada. Arrebatamento Maléfico e Semente da Corrupção causam 8% a mais de dano. Então um aprimoramento para essas habilidades. Drenar Alma eu já expliquei. Sifão de Vida já expliquei. Mácula Torpe já expliquei. Temos Invocação Pandêmica. Restaurar Corrupção, Agonia, Agonia Instável ou Sifão de Vida com menos de 5 segundos restantes causa X de dano de sombra e tem 6,66% de chance de conceder a você um estilhaço de alma. Essa habilidade ela faz o seguinte: quando o seu dot está bem no final mesmo ali do tempo de duração no alvo, menos de 5 segundos, se você conseguir reaplicar com menos de 5 segundos, vai causar um dano instantâneo e tem uma pequena chance de te dar um estilhaço de alma de volta. Trocar almas já expliquei, Grimório de Sacrificar já expliquei. Temos Nocividade Concentrada. Arrebatamento Maléfico causa 30% a mais de dano a alvos infligidos por agonia instável. Ou seja, os alvos que estiverem sob o efeito de agonia instável, seu debuff, seu dot, quando você usa Arrebatamento Maléfico, ele vai causar 30% a mais de dano. Temos Seta Fenescente. Seta Sombria e Drenar Alma
causam 15% a mais de dano, até 45%, para cada efeito de dano ao longo do tempo que você tem ativo no alvo. Ou seja, seu Drenar Alma ou Seta Sombria vai causar 15% a mais de dano, até um máximo de 45%, para cada efeito de dano ao longo do tempo que você tiver no alvo. Então, quanto mais dots você tiver no alvo, melhor e vai causar mais dano. Temos Morte Rastejante. Seus feitiços Agonia, Corrupção, Sifão de Vida e Agonia Instável causarão dano 15% mais rápido. Ou seja, essas habilidades de dot, elas vão ganhar aí uma aceleração no dano que elas causam, né? Se ela ia causar dano em 10 segundos, agora ela vai causar o mesmo dano que ela causaria em 10 segundos, só que um pouco mais rápido, né? 15% a mais de velocidade aí para causar o dano total. Possessão já expliquei, Evocar Clarão Sombrio já expliquei também. Temos Suplício Maléfico. Arrebatamento Maléfico faz sua agonia instável causar 13% a mais de dano, até 39% pelo resto da duração. Ou seja, toda vez que você utiliza o Arrebatamento Maléfico, ele vai ganhar uma carga que vai fazer aí aumentar em 13% a mais o seu dano. Temos Crescente Atormentado. Enquanto Agonia, Corrupção e Agonia Instável estiverem ativas, sua Seta Sombria tem 30% de chance e seu Drenar Alma tem 20% de chance de fazer seu próximo arrebatamento maléfico não custar estilhaços de alma e ser lançado instantaneamente. Ou seja, enquanto você usar esses dots no inimigo, né, Agonia, Corrupção e Agonia Instável, o seu Seta Sombria, se você estiver usando, ou Drenar Alma, tem uma certa quantidade de chance de fazer com que o seu próximo arrebatamento maléfico seja instantâneo e não custe nada. Temos Vitalidade Roubada. Assombrar causa 20% a mais de dano. Quando o feitiço Assombrar termina ou é dissipado, a alma retorna a você, concedendo uma cura equivalente a 100% do dano causado ao alvo. Ou seja, essa habilidade faz o seu Assombrar causar mais dano, e quando ele acaba, ou se alguém despelar, você vai receber uma cura equivalente a 100% do dano que você causou. Então, uma habilidade de dano e ainda vai te dar uma cura quando ela acaba. Temos Toque Medonho. Se o Suplício Maléfico exceder 3 aplicações, o alvo recebe 30% a mais de dano dos seus feitiços de dano ao longo do tempo, por 8 segundos. Então é o seguinte, quando você acumula ali 3 cargas de Suplício Maléfico, quando você usa mais uma vez, o que seria equivalente à 4ª carga, você vai ativar o Toque Medonho, que vai fazer com que seus outros dots causem 30% a mais de dano no alvo durante 8 segundos. E por último nós temos Alma Assombrada. Concede o poder Queimadura Anímica ao seu feitiço Assombrar. Seu Assombrar aumenta em 20% os efeitos de dano ao longo do tempo em todos os alvos enquanto estiver ativo. O que essa habilidade faz? Ela, na verdade, aqui está escrito Assombrar. Toda vez que eu tiver falado assombrar aqui, eu quero dizer possessão. Isso aí é um erro de tradução, é algum erro de escrita da Blizzard. Assombrar quer dizer o possessão, né? Nossa habilidade possessão. Então é o seguinte, quando a gente usa o possessão, essa passiva ela faz com que aumente em 20% o dano de todos os efeitos de dano ao longo do tempo naquele alvo ativo, né? Enquanto estiver ativo ali o possessão. Então essa habilidade faz isso, ela aprimora nossa habilidade de possessão, aumentando em 20% o dano que os efeitos de dano ao longo do tempo vão causar naquele alvo ali. Beleza, sendo assim, então eu concluo aqui a explicação das habilidades do Grimório e também as habilidades da Árvore de Talentos. Então eu vou partir agora para a parte prática, passando uma explicação para vocês do que a gente vai fazer e depois mostrando sem explicações. Parte prática. Bom, antes de mostrar a rotação, eu vou falar uns pontos importantes que vocês devem se lembrar e focar sobre a rotação. Então vamos lá, primeiro ponto. Essa especialização é inteiramente focada em maldições de dano sobre tempo e o dano vai sendo construído, e não em forma de explosão. Seu foco será usar todas as suas habilidades de dot, dano sobre tempo, usar a habilidade de filler e manter os seus dots ativos o tempo todo, renovando cada um conforme sua prioridade. Deixar faltar algum vai significar perda de dano, então vai requerer atenção e bom gerenciamento delas para manter o dano. O ideal é você não deixar o debuff acabar,
e renovar ele perto do fim. Mas errar faz parte e se você perdeu o time, renove logo. Como prioridade, você precisa fazer o seguinte: manter a agonia instável e corrupção o tempo todo, manter sifão de vida o tempo todo também e manter ativa 3 cargas de abraço sombrio sempre. Você consegue isso usando o drenar alma. Se você estiver com o máximo de estilhaços de alma acumulados, você deve gastar com arrebatamento maléfico. Você deve usar possessão sempre que disponível, usar o arrebatamento maléfico para acumular 3 cargas de suplício maléfico, usar arrebatamento maléfico para manter no alvo toque medonho o máximo de tempo possível, de preferência o tempo todo, usar a mácula torpe sempre que disponível, usar arrebatamento maléfico sempre que mácula torpe estiver ativa e também para não acumular 5 estilhaços de alma, e usar depois o seu drenar alma como filler enquanto não precisar renovar nada e para manter também o abraço sombrio ativo. Para abrir a rotação, nós vamos usar primeiro possessão, depois o agonia instável, agonia, corrupção, sifão de vida, drenar alma até ter 3 cargas de abraço sombrio, mácula torpe, invocar o clarão sombrio para aumentar o tempo dos dotes, usar arrebatamento maléfico para acumular 3 cargas de suplício maléfico, usar arrebatamento maléfico de novo para procar o toque medonho e usar drenar alma para procar o uso grátis de arrebatamento maléfico. Depois disso, é só gerenciar os dotes e manter tudo ativo. Vamos então para a prática agora, né? Vou mostrar aí como que eu estou fazendo a rotação em câmera lenta, né? Eu coloco mais lento para vocês verem direitinho o que eu estou fazendo e sem explicações. Então, vamos para a parte prática. Bom, e é isso, meus amigos. Eu espero muito ter ajudado vocês aqui a compreender da melhor forma como se faz a rotação de bruxo suplício, mas caso tenha ficado alguma dúvida é só deixar aí nos comentários ou se preferir me chamar nas redes sociais, que é o @aranhaversos, no Twitter e no Instagram. Mas no mais é isso, até a próxima, obrigado para quem assistiu até aqui e um grande abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!